Desde 2008, 500 mil brasileiros que moravam no exterior retornaram ao Brasil. O principal motivo, a crise financeira internacional. Para orientar esses imigrantes que estão retornando, o Ministério das Relações Exteriores lançou o Portal do Retorno. No programa de hoje, você vai saber que iniciativa é essa e de que forma ela pode ser útil. E você confere ainda a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou na Espanha. Mercado de trabalho no Brasil, acesso a cursos profissionalizantes, financiamento para a compra da casa própria. Veja agora o que você pode encontrar no Portal do Retorno. Alexandre Tenenbaum viveu por 3 anos e meio em Nova York. Fez cursos de inglês, iniciou uma faculdade de enfermagem, mas resolveu voltar ao Brasil. Após algum tempo no país, começou a trabalhar em cruzeiros marítimos, onde ficou por 2 anos. Alexandre conta que, ao retornar ao Brasil, teve algumas dificuldades. Uma das informações que eu tive dúvida ao retornar, e inclusive eu estava com essas dúvidas lá mesmo, é com relação à contribuição do INSS, ou Imposto de Renda também, a declaração. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Japão é o país com dados mais precisos sobre o retorno de brasileiros. De 2007 a 2012, 120 mil voltaram ao país. Dos Estados Unidos, a estimativa é que houve o retorno de 50 a 100 mil brasileiros. De Portugal, retornaram de 10 a 30 mil. E da Espanha e Itália, somados, de 5 a 10 mil brasileiros. Para ajudar nessa volta para casa, foi lançado em março o Portal do Retorno. O site reúne informações de diversos órgãos e instituições brasileiras, como o Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social, SEBRAE, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. O endereço do site é o www.retorno.itamaraty.gov.br e nele podemos encontrar todo tipo de prestação de serviços online. Você vai encontrar links para cursos à distância sobre empreendedorismo, providências documentais que deve tomar antes de retornar e depois da chegada no Brasil, e como se encontra o mercado de trabalho brasileiro. Com esse acesso facilitado, as pessoas podem fazer uma primeira abordagem dessa questão do retorno e depois aprofundar através do próprio portal ou com outros tipos de pesquisa que queiram fazer. Previdência Social possui um espaço no portal onde disponibiliza dados relevantes ao brasileiro que mora no exterior, como, por exemplo, quais os países em que o Brasil mantém acordo. O portal, na parte da Previdência, ele trata de temas para brasileiros que estão no exterior, em países que o Brasil mantém acordo com a Previdência Social e países que não têm acordo com a Previdência Social, porque realmente há uma diferença no tratamento desses brasileiros relacionado ao trabalho, relacionado à contribuição. E quando se fala em retorno, volta definitiva, claro que além da viagem tem a mudança. No Portal do Retorno, o imigrante encontra um guia completo de como proceder nessa mudança, incluindo bagagens, máquinas, móveis, equipamentos e até animais de estimação. Nesse guia, também é possível encontrar informações sobre isenção tributária. Nós entendemos que o nosso trabalho de apoio ao retorno não termina absolutamente no momento que o brasileiro chega no aeroporto. O trabalho ideal é que ele seja feito de uma maneira coordenada, nós passando o bastão para os órgãos brasileiros, mas de uma maneira que as coisas estejam vinculadas. Adquirida nos Estados Unidos, Alexandre Tenenbaum decidiu voltar ao país em busca de mais tranquilidade e estabilidade financeira. Resolveu tentar uma vaga no funcionalismo público. Então eu decidi voltar e estudar para concurso. Foi a minha decisão mesmo foi questão de ter um emprego fixo e formar família. Estudar mesmo para concurso nesse tempo para poder um salário satisfatório, né, que é o que eu vejo aqui em Brasília, a oportunidade que a gente tem é essa. A Caixa Econômica Federal é um dos parceiros do Portal do Retorno. A chefe da Divisão Internacional da Caixa, Beatriz Viana, conta como os imigrantes brasileiros podem ser beneficiados pelos programas da instituição.
Beatriz, a Caixa Econômica Federal ela está presente em quantos países? Bom, hoje a Caixa tem representação em 3 países. O primeiro foi no Japão, onde nós abrimos o primeiro escritório de representação no início de 2007. No início de 2008, abrimos o segundo escritório, que foi nos Estados Unidos. E em 2010, abrimos o terceiro escritório na Venezuela. O que a Caixa tem a oferecer aos imigrantes brasileiros que estão morando no exterior? Quando a Caixa foi a primeira vez para o exterior, ela foi para implantar um programa de remessa, com o objetivo de baratear, inclusive, os custos de remessa. Então, isso é possível hoje. A Caixa tem convênio com alguns bancos ou algumas remessadoras para que o brasileiro possa fazer remessa do exterior para o Brasil. E para os brasileiros que estão retornando ao Brasil, quais os programas que a Caixa possui? Hoje a Caixa tem financiamento habitacional para o brasileiro que está, o que a gente chama, temporariamente no exterior, que pretende retornar ao Brasil. Para aquele brasileiro que tem renda formal, o que é uma renda formal? É ter o imposto de renda no país onde ele trabalha. Basta ele levar esse imposto de renda para ser validado no consulado brasileiro. Isso também não é uma norma da Caixa. Qualquer documento passado no estrangeiro, para ter validade jurídica no Brasil, ele deve ser validado pelo consulado brasileiro. Aí, esse documento, esse imposto de renda dele no exterior, validado pelo consulado, ele vai ter validade jurídica no Brasil. Então, vai ser considerado aqui no Brasil como uma renda formal. E ele vai ter direito ao mesmo tipo de financiamento que o brasileiro que está residindo aqui no Brasil. Agora, muitos brasileiros que estão no exterior, eles não estão com empregos formais. Eles não fazem imposto de renda por algum motivo. Tem outro tipo de emprego que ele não consegue comprovar essa renda dele. Aí a Caixa lançou também um produto que chama Crédito Imobiliário para Imigrante, para aquele brasileiro que está no exterior e não pode comprovar a renda. A pessoa abre uma poupança, pessoalmente, se vier nesse meio tempo no Brasil, ou através de um procurador, uma conta de poupança, crédito imobiliário para imigrante, e a pessoa vai fazer 12 remessas mensais. É importante que essa remessa tem que vir do exterior, tem que ser demonstrado ali que é uma remessa do exterior, ou através de qualquer banco, pelo SWIFT, como eu já expliquei, ou através de um banco, uma remessadora parceira da Caixa. E a pessoa mesmo vai descobrir qual o valor que ela vai mandar de remessa todo mês. Ela vai entrar num simulador, que também está lá no site da Caixa, e vai verificar, de acordo com o imóvel que ela pretende comprar, qual seria aquele valor da prestação que ela pagaria. E aí ela vai fazer remessas daquele valor. E com isso, a pessoa vai estar demonstrando para a Caixa que tem capacidade de pagamento para pagar aquele valor correspondente à prestação. Então, se ela cumprir isso durante 12 meses, aí a partir do 13º mês, ela vai poder solicitar um financiamento. Esse financiamento vai ser pago em até 180 meses e ela vai ter um financiamento de até 60% do valor do imóvel. E um outro serviço que a Caixa levou para o brasileiro que está no exterior é a possibilidade do saque do fundo de garantia. Isso só foi possível através de uma parceria que a Caixa fez com o Ministério das Relações Exteriores, para que o brasileiro pudesse solicitar o saque do fundo de garantia num consulado no país onde ele estiver. Esse é um serviço que a gente está implantando desde 2010, quando nós começamos no Japão. No Japão são 3 consulados. Em 2011, nós iniciamos nos Estados Unidos com 10 consulados e, recentemente, o ano passado, foi lançado na Europa, em alguns países da Europa. Esse ano, nós estamos lançando em mais alguns países da Europa. Então, devagarzinho, nós estamos estendendo para todos os brasileiros, onde quer que eles estejam. Pelo Facebook, a brasileira Ana Teresa de Máximo, que mora em León, na Espanha, pergunta: gostaria de saber se o imigrante que pagou o INSS fora do Brasil, caso more em um país que tem convênio com o Brasil, pode reduzir esses anos cotizados no exterior no INSS brasileiro para aposentadoria. E quem responde a Ana Teresa de Máximo é o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Olá, Ana Teresa. A Previdência Social brasileira procura proteger o trabalhador, mesmo ele não estando morando e nem trabalhando no Brasil. E os estrangeiros também, que vêm trabalhar e morar no Brasil. Para isso, nós realizamos acordos de reciprocidade quanto à legislação previdenciária. O que isso quer dizer? Trabalhadores brasileiros que estão fora do Brasil, contribuindo para a previdência nesses países, ou seja, trabalhando e recolhendo para o regime previdenciário desses países que têm acordo com o Brasil,
Quando chegar a época de aposentadoria, soma os tempos. Soma o tempo trabalhado lá e contribuído lá e o tempo trabalhado no Brasil e contribuído no Brasil. Então, sob esse aspecto, reduz sim o tempo, porque caso não tivesse acordo, ele teria que contribuir muito mais ou no Brasil ou lá no país onde ele está morando e vivendo. É o que acontece com a Espanha, onde você mora, com quem o Brasil tem acordo de reciprocidade. Há uma outra possibilidade, que é o trabalhador que sai do Brasil e continua recolhendo como segurado facultativo. Aí não tem que ter acordo nenhum, aí não tem necessidade de ter acordo porque ele contribui de forma facultativa ainda aqui no Brasil. Daqui a pouco, dicas para você montar o seu próprio negócio. Não saia daí! Abrir o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros. 4 em cada 10 empregos no Brasil estão em pequenas empresas. Veja o que o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, oferece aos imigrantes brasileiros que estão voltando à terra natal e pensam em montar o seu próprio negócio. Muitos brasileiros que moram no exterior, quando retornam ao Brasil, têm o desejo de montar um negócio. O que esse brasileiro precisa saber? A primeira reflexão que esse brasileiro que está retornando para o Brasil tem que fazer é se perguntar se ele possui características para ser um empresário, né? Que são exatamente características voltadas à sua persistência, à vontade de pesquisar, à capacidade de planejar, né? De buscar informações, inclusive a sua própria capacidade de gestão do seu tempo, do seu dinheiro e das suas ideias. Então, o primeiro passo é saber se eu tenho características empreendedoras. Eu superado essa reflexão, este futuro empresário, ele precisa saber se a sua ideia ela é viável, porque é muito comum o empreendedor, né, o potencial empreendedor, ele tem uma série de ideias e achar que a sua ideia é revolucionária, ela realmente vai trazer um retorno muito rápido e é algo que realmente traz um diferencial no mercado. Mas ele precisa primeiro saber se aquela ideia, ela de fato, ela é viável para o mercado. Superada essa fase da viabilidade da sua ideia, é exatamente o planejar. Então é o momento de sentar, escrever, ainda que você não tenha um modelo realmente de gestão na sua cabeça, não precisa, né? Nesse primeiro momento eu não tenho que ter já um modelo pré-definido, mas eu preciso escrever o que eu quero, de que forma que eu quero, como que eu vou conseguir colocar aquela ideia em prática, exatamente para que quando chegue a etapa de conversar com um consultor, de conversar com o SEBRAE, ele já tenha um ponto de partida. Para quem quer montar um negócio no Brasil, quais são as áreas da economia que mais crescem? A melhor dica de negócio é aquela dica que você tem maior afinidade. Então, você pode realmente ter um determinado serviço ou um determinado segmento com maior demanda, mas se você não conhece aquele serviço, se você não conhece exatamente o que significa aquele tipo de atividade, provavelmente você vai estar fadado ao fracasso, né? Então a sugestão enquanto SEBRAE é que você não aposte no que é a melhor ideia do momento, mas que seja a ideia que você melhor saiba trabalhar. De que forma o SEBRAE pode ajudar os brasileiros que estão retornando ao Brasil? Que tipo de cursos são oferecidos a eles? Basicamente, Aline, a ajuda do SEBRAE é voltada para a orientação empresarial e capacitação. De que forma que acontece essa orientação? A ideia de montar um plano de negócio, de planejar, de avaliar a sua capacidade financeira, tudo aquilo que a gente indica que seja colocado no papel, é o momento do SEBRAE ajudar a esse brasileiro, né, que está retornando ao Brasil, para realmente verificar a viabilidade e construir junto com ele esse planejamento que se transforma num plano de negócio. No que compete à capacitação, é exatamente o papel do SEBRAE em oferecer conteúdos que seja necessário não só para esse momento de abertura, mas principalmente, Aline, para a sustentabilidade desse negócio. Porque a abertura, ela talvez seja a etapa mais fácil para quem quer abrir um negócio. Então, toda a parte de capacitação oferecida para o SEBRAE, pelo SEBRAE,
é principalmente na questão da sustentabilidade dessa ideia. O Sebrae está presente em todos os estados. Como um brasileiro que está retornando ao Brasil pode entrar em contato com o Sebrae? O Sebrae está presente em todos os 27 estados, né? Inclusive nós temos hoje cerca de aproximadamente 700 pontos de atendimento, né, que está distribuído em todo o Brasil. Nas capitais, o Brasil sempre tem um escritório, né, em todas as capitais e algumas cidades do interior, né, que, como eu falei para você, totalizam aí cerca de 700 pontos de atendimento, né. Nós temos um sistema de 0800 também, onde esse potencial empreendedor ou já empresário pode entrar em contato, que é o 0800 570 0800. E uma outra oportunidade, inclusive, para o brasileiro que está no exterior, é o nosso portal de educação à distância, né, que já oferece esse atendimento via web para quem quer ter o primeiro contato com o mundo empresarial, né, e dos pequenos negócios. Muito obrigada pela entrevista, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado. Está pensando em voltar para o Brasil? Fique atento a algumas providências antes do embarque. Anote aí. Ao fazer a sua viagem de volta ao Brasil, tem em mãos alguns documentos que podem ser úteis na hora do desembarque. Anote aí: carteira de identidade e de motorista, CPF, título de eleitor, certidões de nascimento e de casamento, certificados de vacinação, atestados de saúde de animais domésticos, última declaração do imposto de renda e receitas médicas. Se tiver feito mudança, tem em mãos a lista de bens e a apólice de seguro. Mais informações sobre documentos necessários antes e depois da chegada ao Brasil, acesse o Portal do Retorno. Pelo Facebook, o brasileiro Lamartine Auberg, que mora em Paris, na França, pergunta: como requerer, atualizar ou pedir segunda via de documentos como passaporte, carteira de identidade, título de eleitor e CPF estando no exterior? E quem responde ao Lamartine Auberg é o Felipe Rocha Lima Utala, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Olá, sou Lamartine, obrigado pelo envio da pergunta. Bom, vamos lá. O passaporte, ele pode ser feita a solicitação do passaporte a qualquer tempo, tenha ele expirado ou não, ou tenha sido ele extraviado, perdido ou furtado. Enfim, esse documento ele pode ser solicitado junto ao consulado brasileiro. Com relação ao título de eleitor, nos casos em que a pessoa ela se encontra inscrita para votar no exterior ou no Distrito Federal, a segunda via do documento pode ser solicitada naturalmente. A pessoa comparece ao consulado, preenche um documento chamado requerimento de alistamento eleitoral, optando pela opção de segunda via, e esse formulário é encaminhado via consulado ao Tribunal Regional Eleitoral aqui no Distrito Federal, que processa a segunda via do documento e encaminha ao consulado, que uma vez tenha recebido o documento, entra em contato e lhe entrega. No caso de CPF, é possível a inscrição e alteração de dados via consulado. Primeiramente, a pessoa preenche um formulário online no site da Receita Federal, selecionando entre as opções de inscrição ou revisão de dados, e esse pedido é encaminhado via consulado aqui à Receita Federal no Brasil, ao setor competente. Uma vez processado o pedido, o senhor pode obter no site do próprio órgão a confirmação de que foi processado e lhe é entregue um número, caso seja o alistamento inicial, ou lhe é atualizado aquele cadastro caso o alistamento já tenha sido feito. Não há, então, o Instituto da Segunda Via. Não é gerado um cartão físico, é simplesmente um número que é atualizado ou é inscrito pela primeira vez. Voltamos daqui a pouco com a Agenda Cultural e o depoimento de uma brasileira que morou na Espanha. Chegou a hora da Agenda Cultural. Música e arte estão entre as atrações. Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mal olhar.
Maria Rita em Portugal. No dia 28 de junho, às 10 horas da noite, a cantora vai estar no Pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto. E no dia 29 de junho, também às 10 da noite, ela se apresenta no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar. Desde seu primeiro álbum, Maria Rita se tornou um fenômeno da música internacional. O disco homônimo foi lançado em 30 países e bateu a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Ele não é de nada, olha, essa cara malada é só um jeito de viver na pior. A cantora é sucesso de público e crítica e traz na bagagem 6 Grammys latinos. Entre as mais pedidas de seu show estão as músicas A Festa, Cara Valente e Encontros e Despedidas. Tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Em 2012, a artista lançou o CD e DVD Redescobrir. O trabalho é uma homenagem feita para sua mãe, Elis Regina. Os clássicos O Bêbado e o Equilibrista, Ladeira da Preguiça e Águas de Março fazem parte do repertório. O carro enguiçado é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma... Eu vou cantar nossa canção de amor. Tomate de volta aos Estados Unidos. O cantor se apresenta no dia 29 de junho, às 10 da noite, no The Ocean Club, em Boston. E no dia 30, ele sobe ao palco do Hot Spot Lounge, às 8 da noite, em New Jersey. A gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você. Ex-vocalista do Rapazola, o baiano estreou na carreira solo em 2008, com o lançamento do CD Tomate ao Vivo em Salvador. No repertório, sucessos como Te Espero no Farol, Anjo Bom e Sou Mineiro. Eu sou mineiro, picareteiro até morrer. Bom demais da conta sou mineiro, bom demais da conta sou picareteiro. Tomate já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, entre eles Tiaguinho e Ivete Sangalo. O trabalho mais recente do cantor é o álbum Tomate Atitude, que inclui os hits Coração e A Gente Se Vê Depois da Chuva. A gente se vê depois que o dia clarear. Atualmente, o artista está gravando um CD que vai contar com 30 músicas inéditas, mas ainda sem previsão de lançamento. Então, que agora estou sentindo com você, eu vou. Quem não gostaria de tirar um período sabático? Isto é, ter um tempo para descansar, refletir, fazer coisas de que você gosta. Pois a baiana Cíntia Santos escolheu a Espanha para passar um período sabático. Meu nome é Cíntia Maria Martins Santos, eu tenho 37 anos, sou analista judiciária do Supremo Tribunal Federal. Eu sou baiana, mas vim para Brasília no ano 2000, quando eu passei no concurso do Supremo. Em 2010 eu fui para a Espanha, onde eu morei durante 7 meses, e lá eu fui estudar espanhol. Fiz o curso de espanhol durante 4 meses e os outros 3 eu passei curtindo a vida. A maior parte do tempo eu fiquei numa cidade chamada Jerez de la Frontera. É uma cidade famosa pelos vinhos, pelo cavalo, mas também pelo flamenco, já que fica localizada na Andalucia, que é a terra do flamenco. Do ponto de vista pessoal, eu tive uma oportunidade de introspecção muito grande, porque 3 meses você só curtindo a vida, assim, com grande possibilidade de ficar só com você mesmo, ou de fazer o que você quer na hora que você quer. Então, assim, isso repercutiu para mim a vida inteira. A maior dificuldade lá é que eu fui estudar espanhol e a minha faixa etária estava um pouco fora da faixa etária usual para os estudantes de língua na escola. Ou eles eram adolescentes ou eles eram pessoas aposentadas. Então, como eu não estava nem numa faixa nem na outra, né, ficava um pouco... tinha que
que me adaptar um pouco para poder me relacionar com as duas faixas etárias. Mas, assim, nada que não pudesse ser resolvido de forma até bem humorada. O que eu percebi na Espanha é que os jovens adoram ficar batendo papo nas praças, né? Eles passam muito tempo conversando, se relacionando, eles têm muito isso desse calor humano. A outra coisa que eu percebi é que não tem água de coco nas praias, assim, eu senti muita falta disso, assim, perde um pouco a graça quando você vai para a praia e não tem como tomar água de coco. Mas uma curiosidade interessante é que, na época, a Espanha ganhou pela primeira vez a Copa do Mundo. Então, assim, eu senti toda a emoção do país chegando às finais do campeonato sem muita crença, porque eles nunca tinham ultrapassado uma certa etapa, então eles estavam ali, tudo que viesse era lucro. E no final das contas, sem eles acreditarem que estava acontecendo, eles ganharam a Copa e foi uma festa, uma explosão de felicidade, foi muito legal. Para mim, o mais importante foi ter essa pausa no trabalho. Eu estava muito tempo trabalhando e queria ficar sem fazer nada e ver qual é a experiência de você não ter ninguém mandando, sem horários a cumprir, né? E eu mesma mandando na minha vida. E foi sensacional, porque eu estava como turista num país estrangeiro, então tudo que eu fazia era perambular pelo país e conhecer. Foi maravilhoso. E o Brasileiros do Mundo de hoje fica por aqui. Sugira um tema para o nosso programa. Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. 3 anos no ar. O Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana.